Vamos lá então. Porque para a gente organizar os pensamentos em prateleira, a gente precisa entender, agora que a gente já sabe o que é líquido administrado e o que é líquido eliminado, a gente precisa diferenciar o que é balanço hídrico parcial e balanço hídrico total. Meu Deus, o que é isso? Balanço hídrico parcial e balanço hídrico total. Pois é, o BHP. Vamos começar pelo BHP, balanço hídrico parcial. O balanço hídrico parcial, já tá falando parcial, olha só, é a metade da laranja. Sabe aquela música do Fábio Júnior? A metade da laranja, sonho lindo de viver. Conhece essa música aí? Bota essa música também, essa música é boa. Então é a metade da laranja, exatamente. O balanço hídrico parcial é a metade da laranja. Como assim metade da laranja? Não, é a laranja inteira. E olha só, o balanço hídrico é o balanço parcial, é o balanço fechado a cada turno. Hoje nós sabemos que a gente tem 4 turnos. 4? Eu pensei que eram 3. Não, são 4. Manhã, tarde, noite e noite. 2 da noite noite e noite, porque tem ali a noite e noite se divide, né, das 19 horas até a meia-noite, depois da meia-noite até as 6, 7 horas da manhã. Então tem essa divisão, né? Então a gente fala noite e noite, né? Bom, muito bem. Então é aquele balanço hídrico fechado por turno. Cada turno tem que fazer o seu balanço hídrico parcial. Parcial. Olha só, mas o que tu vai fazer no teu balanço hídrico parcial? Tu vai pegar tudo aquilo, lembra que foi administrado no paciente ou recebido? Lembra? Administrado ou recebido por via endovenosa, por via sonda entérica, por via de gastrostomia, não sei, mas tudo aquilo que foi administrado no paciente e vai subtrair no que foi eliminado. Exatamente, tu vai fazer o somatório do que foi administrado, o somatório do que foi eliminado e vai fazer o cálculo. E aí vai te dar o balanço hídrico parcial por turno, porque ainda não é o total. Tudo naquele turno que aconteceu, por exemplo, trabalha de manhã, tudo que aconteceu no teu turno, se for, por exemplo, das 7 da manhã às 13 horas, que são o horário mais comum, né, da nossa enfermagem. O que acontece? Das 7 lá até as 13 horas, tu vai fazer o teu balanço, vai ver o que aconteceu no teu turno. Ou seja, tu vai pegares tudo que foi administrado, tudo que foi eliminado e vai subtrair lá no paciente, fazer o cálculo que vai dar o balanço hídrico parcial. A metade da laranja. O parcial é a metade. Aqui eu dei uma ideia quando é que são fechados os balanços hídricos. É claro, gente, que pode mudar de instituição para instituição, porque os horários, eles podem diferenciar até mesmo os horários de início e término de plantão. Aqui eu coloquei uma ideia, se são 4 turnos, que a gente fala, manhã, tarde, noite e noite, olha só. Por exemplo, lá do turno da manhã, fecha-se ao meio-dia, porque vai passar o plantão às 13 horas, normalmente é 1 hora antes, para te não ficar naquela correria. Né? No plantão da tarde, como termina às 19, fecha-se às 18 e lá à noite tu fecha à meia-noite e às 6 da manhã. Ou seja, 4 vezes de balanço hídrico parcial. Beleza? Bom, existe um balanço hídrico parcial que é a metade da laranja, ou seja, que é a metade é parcial. Existe o balanço hídrico total, que é a laranja inteira. É bom uma laranja, né? Olha só, o balanço hídrico total, então, é quase que o parcial, mas não é. É a soma dos parciais. É verdade, pensa comigo, olha só. O balanço hídrico total é o balanço fechado do dia inteiro, das 24 horas. Bom, se o balanço hídrico parcial é do turno, logo o balanço hídrico total é do somatório dos turnos. O volume final lá do balanço hídrico parcial vai ser o somatório de cada turno para dar o volume do balanço hídrico total. Soma-se então os 4 balanços hídricos parciais que eu falei para vocês: manhã, tarde, noite e noite. Ah, mas professor, se meu paciente for internado de tarde, não vai fazer o da manhã,
Por quê? Porque normalmente, aí, conforme a rotina institucional onde tu trabalhas, normalmente fecha-se o balanço hídrico total à meia-noite. Por quê? Meia-noite seria o final de um dia. Mas tem que ver conforme rotina hospitalar, conforme rotina institucional. Mas aqui, professor, o meu paciente ele internou de tarde, então tu não vai fazer o balanço hídrico da manhã. Pronto, é isso. Desde o horário que ele entrou nos balanços hídricos parciais, e aí tu vai fazer o somatório de tudo para dar o balanço hídrico total. Lembrando sempre que a gente sempre deve questionar o enfermeiro e perguntar assim, por exemplo, enfermeiro, eu coloco isto no balanço hídrico agora do meu turno ou deixo para o colega? Essas perguntas são muito interessantes, mas isso não tem como eu responder para vocês agora. Essas perguntas são perguntas de plantões ali na beira do leito, em que o teu enfermeiro tem que liderar a equipe e te mostrar, não, bota para o próximo turno, não deixa no teu turno. E aí tu conversa com ele e decide qual é a melhor opção para o teu paciente. Bora lá seguir, vamos ver. Bom, o balanço hídrico, então, agora para a gente ter uma ideia de tudo, do balanço hídrico parcial junto com o total, olha só. Nós vamos fazer, então, o fechamento de todos os líquidos recebidos, administrados e eliminados, inclusive eu coloquei aqui as drenagens, ou seja, os cálculos de todos os turnos do nosso balanço hídrico parcial. Nós vamos pegar nosso balanço hídrico parcial, a metade da laranja, né? Metade, ou seja, de todos os turnos, os balanços hídricos parciais, é o dos turnos, lembra? Eu vou pegar o da manhã, o da tarde, o da noite e o da noite. Lembrando sempre que na maioria das instituições, quem fecha o balanço hídrico total é o enfermeiro. Ele é o responsável por fechar. Mas isso vai depender também de protocolos institucionais. Bom, o balanço hídrico parcial eu fechei então de todos os turnos e aí, claro, lembrando aqueles horários que eu coloquei como exemplo, às 18, à meia-noite, às 6 da manhã e ao meio-dia. E aí, à meia-noite, quando completar 24 horas aquele paciente, eu vou fazer o balanço hídrico total, a laranja inteira, e não só alguns gomos ou a metade da laranja. Eu quero saber tudo, tintim por tintim, o que ele foi administrado, o que ele foi eliminado. Ou seja, vamos de novo. Olha só, lá no balanço hídrico parcial é por turno, tudo que foi administrado, tudo que foi eliminado, faz o cálculo do teu turno parcial da manhã. De tarde, tudo que foi administrado, tudo que foi eliminado, faz o cálculo e vai dar teu parcial e assim por diante. E o total, normalmente fechado à meia-noite pelo enfermeiro, ele vai pegar o somatório de todos os turnos, turno manhã, turno tarde, turno noite, e vai lá e vai calcular, fazer o somatório de tudo para saber quanto deu o balanço hídrico total, ou seja, nas 24 horas que o paciente está conosco na nossa internação. Te liga numa coisa aí. Olha só, a gente tem que se ligar numa coisa aqui. Adultos, anota-se apenas volumes acima de 10 ml. Porém, coloquei aqui no nosso quadro aqui, ver a tua instituição. Exatamente. Na maioria das instituições e bibliografias recomendadas, nós nos balanços hídricos anotamos volumes acima de 10 ml em pacientes adultos. Porém, existem também exceções quando o paciente precisa calcular todas as vírgulas, tudo que é recebido, ou seja, não somente volumes acima de 10 ml. Mas vocês têm que se atentar conforme a sua instituição. Crianças, anota-se todos os volumes. Isso por conta da proporção corporal. Exatamente. Neonatos, né? Pacientes lá na UTI neonatal, pacientes pediátricos, anota-se todos os volumes. Seja se a criança lá na unidade de internação, se está fazendo balanço hídrico, seja a criança na UTI pediátrica, todos os volumes são anotados e contabilizados no nosso balanço hídrico, seja parcial ou total, obviamente. Infusões com duração igual ou maior que 1 hora, registrar somente ao término da infusão. Isso também é prática de algumas instituições, não são todas, talvez a que tu trabalhe não é assim, por conta de que como a infusão é de 1 hora, demora 1 hora para administrar, seja o que for, o medicamento, o antibiótico, por exemplo.
Pode acontecer que nesse meio do caminho perde acesso, não administrou menos, enfim, ou não administrou tudo. Então, para contabilizar corretamente, espera administrar tudo para depois contabilizar essa hora. Vamos dar um exemplo. Se o teu antibiótico começou a ser administrado às 18 horas e lembra que às 18 tu fecha o balanço, tu não vai colocar no teu balanço. Quem vai colocar vai ser no balanço da noite, da primeira noite, que vai contabilizar as infusões a partir das 18 horas. Porque os das 18 tu já fechou no teu turno, certo? Porque é só uma hora, dos de corre uma hora, contabiliza depois. Mas aí, claro, tem que ver conforme o teu protocolo institucional. E aqui, pacientes com fralda, muito importante. Quem trabalha em NEL sabe, quem trabalha em pediatria sabe, e quem trabalha em adulto também sabe, nos que usam fralda, sabe-se então que o paciente que usa fralda, a gente precisa, primeiro, pesa-se a fralda limpa. Claro, tem instituições que tem já o peso lá, certo, lá fixo das fraldas, que tem uma marca X, mas isso não é a realidade de todos os hospitais, de todas as instituições do Brasil afora. Existem instituições que trabalham com várias marcas, tem instituições que nem têm suas fraldas, que o familiar tem que trazer. Então, qual é o preconizado? Pesa-se a fralda limpa antes e depois pesa-se a fralda suja, né, com as excreções do paciente, e aí desconta o valor dessa fralda. Então, te liga aí algumas informações que são importantes para a gente fazer o nosso balanço hídrico parcial e total do nosso paciente. No balanço hídrico parcial, olha só, existem dois tipos, assim, claro, como o balanço hídrico total, mas falando mais aqui do parcial do turno. A gente pode encontrar um balanço hídrico negativo. Balanço hídrico negativo? Claro, ficou um menos lá. O que significa? Que o paciente eliminou mais líquidos do que recebeu. Lá no teu turno, por exemplo, que tu pegou os líquidos administrados e subtraiu pelos líquidos eliminados, ele eliminou mais do que ele recebeu. Que interessante. Olha só um exemplo. Líquidos recebidos, lembra? Ou administrados, LAR, né? 500 ml. E líquidos eliminados, do revelação, 800. Lembra que sempre é uma subtração, esse menos esse. Se tem o mais 500 com menos 800 aqui, porque foi eliminado, que o menos está aqui no meio, consequentemente, qual é o valor aí, né? Aí é matemática básica, né? Qual é o valor aí do maior número que tem o negativo? É o 800, não é verdade? Então, 500 menos 800 vai ficar menos 300. Menos 300 ml significa que ele está com balanço hídrico negativo. Ele eliminou mais do que ele recebeu. Não é legal, depende do paciente. Muitas vezes, como eu falei para vocês no início da aula, é para ter a conduta terapêutica. Às vezes o médico vai querer que ele elimine, vai querer um balanço hídrico negativo. Às vezes ele não quer um balanço hídrico negativo. Ele não quer que o paciente elimine muito. Mas vai depender do que aconteceu, do qual é a terapêutica, quais são as condutas, quais são as patologias e condições desse paciente. Aqui então, menos 300, por exemplo, é um balanço hídrico parcial. Negativo, eliminou mais do que foi administrado ou recebido. Já aqui eu trouxe para vocês um balanço hídrico positivo, um BHP, balanço hídrico parcial positivo. Olha só, significa que o paciente reteve líquido, eliminou menos do que recebeu. Ele está retendo líquido. Se o paciente recebe muita coisa e elimina menos do que ele recebeu, significa que ele está retendo líquidos. E existem diversas patologias que podem reter líquidos, condições que podem reter líquidos no paciente, medicamentos que podem reter líquidos no paciente. Vamos pegar um exemplo? Olha aqui, ó, líquidos recebidos ou administrados, LAR, 1000 ml. Lembra? Sinalzinho de menos, menos 300, que é o LE, líquidos eliminados, o LELE do grupo revelação. LAR menos LE. Então, ó, 1000 menos 300, logo, qual é que fica? O sinal sempre do maior, mais, né? Positivo, que é o sinal do maior, logo fica mais 700 ml, ou seja, deu um balanço hídrico parcial positivo. Significa que ele está retendo, ele está recebendo demais comparado com o que ele está eliminando. Balanço hídrico positivo, por exemplo, pode ser um paciente que está retendo líquido demais, que ele está com anasarca, por exemplo. Anasarca é o nome técnico para edema generalizado. Ele está edemaciado, o paciente está edemaciado. Pacientes críticos, muitas vezes, por conta dos neurobloqueadores lá, os
os sedativos, as ventilações mecânicas, eles ficam muito edemaciados, retém muito líquido por conta de todos os medicamentos que eles usam também, acabam ficando edemaciados e muitos podem dar um balanço hídrico positivo. Lembrando que aqui são todos valores fictícios para a gente ter uma ideia do somatório, subtração, que significa negativo e positivo. Beleza? Bora! Aqui eu trago para vocês então o exemplo para a gente fechar o balanço hídrico total desse paciente. Olha só, balanço hídrico parcial. Mas professor, tu disseste que são 4 balanços hídricos parciais. 4 quando se faz nas 24 horas. Mas esse nosso paciente, o exemplo, ele, sei lá, ele internou à noite, a gente está fazendo só de noite, a gente está fazendo só do turno de manhã e de tarde. Não importa, é o quanto tempo esse paciente ficou nas 24 horas. E se ele ficar 24 horas, uma atrás da outra, vai ser sempre, claro, nos 4 turnos. Beleza? Mas aqui eu peguei só um exemplo para nós. Peguei lá ó, o balanço hídrico menos 300, parcial, do turno. Peguei o outro mais 700, parcial, do turno. Ou seja, balanço hídrico parcial, olha ali, para calcular o total. O que lá o enfermeiro, normalmente o enfermeiro lá na meia-noite, depende da rotina institucional, lembra? Pega as metades das laranjas para formar a laranja inteira. Não é verdade? Então, o balanço hídrico parcial, menos 300 com mais 700, fica sempre, lembra, o sinal do maior. O sinal do maior é 700. Não é verdade? É 700. Ó. Então, menos 300 com mais 700 vai se sobressair o sinal de mais que está no número maior. Então, vai ficar mais 400. Ou seja, o balanço hídrico total, o total lá da laranja, ficou 400 positivo. Ou seja, significa que esse paciente está o quê? Está retendo líquido. Ele está retendo ou não, ou talvez não esteja retendo tanto líquido. A gente vai também ter que saber qual é a terapêutica, qual é o tratamento desse paciente. Mas ele teve um balanço de mais 400. Quem trabalha em unidades que fazem balanço hídrico, muitas vezes o médico pede para ver o balanço hídrico e te pergunta, como é que foi o balanço hídrico hoje? Foi positivo, negativo? Vamos tentar negativar esse balanço, vamos tentar positivar esse balanço. E aí vocês vão vendo que então, ao longo do tempo, ao longo da nossa experiência, vão aparecendo algumas situações nos plantões que vai nos facilitando essa visão de balanço hídrico total e parcial. Bom, mas além disso, no balanço hídrico total e balanço hídrico parcial, nós temos o balanço hídrico prejudicado. Pois é, o balanço hídrico prejudicado ele pode acontecer. Mas mesmo assim a gente não deixa de fazer o somatório, registra-se lá o que aconteceu e coloca do lado o balanço hídrico prejudicado. O que é o prejudicado? É quando não é possível ter exatidão no cálculo. Como assim? Calma, eu vou explicar. Olha só um exemplo. Diurese no vaso, vírgula, vômitos no chão e ou na cama. Como é que eu vou calcular, por exemplo, a diurese do paciente, por exemplo, que tem que fazer lá a diurese na comadre, ou a mulher na comadre, ou o homem lá no papagaio, por exemplo, são dispositivos que a gente usa para medir também a diurese nas unidades de externação, por exemplo. Como é que eu vou medir se ele não fez? Era para ter feito e não fez. Ele acabou fazendo no vaso sanitário. Eu não tenho como calcular esse líquido eliminado, essa diurese. Logo, não fica exato o meu cálculo. Por exemplo, vômitos no chão ou na cama. Como é que eu vou calcular se ele não vomitou lá, não alcancei uma cuba rim, uma cuba redonda, enfim, para ele. Não alcancei um dispositivo lá, né, algo que pegasse lá o líquido vomitado, lá o líquido que foi eliminado. Não, foi na cama, foi no chão, não tem exatidão no cálculo. Logo, é um balanço hídrico prejudicado. E aí eu vou dar um exemplo para vocês, olha aqui, ó. Nós calculamos de outras administrações desse paciente mais 500, sei lá, recebeu soro, recebeu medicações, né? E uma eliminação de menos 100. Ele eliminou 100. Eliminou 100. Não sei o que eliminou, pode ser dreno, pode ser também, pode ser a diurese que ele eliminou. O que a gente fez? Fizemos o cálculo, mais 500 com menos 100 vai dar o quê? Sinal do maior, lembra? Mais 400. Eu coloco os mais 400, mas embaixo eu coloco lá. Eu
eu vou lá justificar, por exemplo, ó, apresentou um episódio de vômito na cama, em média quantidade, então eu não sei qual é a medida, e aí eu vou colocar, sabe o que? Balanço hídrico, olha só, parcial prejudicado, e claro, o final lá, o total, quando for fechar nas 24 horas, se um balanço hídrico parcial, ele é prejudicado, consequentemente o balanço hídrico total também vai ser prejudicado, porque é o somatório. Lembra? As metades da laranja até a laranja inteira. Então, esse paciente eu posso colocar os mais 400 de balanço hídrico parcial, por exemplo, mas eu tenho que colocar do lado justificar que é um balanço hídrico prejudicado. Por quê? Porque eu não tenho exatidão no cálculo, não posso botar zero, não é zero. É um balanço hídrico parcial, ou total, enfim, né? É um balanço hídrico parcial mais 400, mas eu tenho que colocar balanço hídrico prejudicado. Eu não tenho exatidão. Isso pode mudar de instituição para instituição? Claro! Tem instituições que só pedem para colocar balanço hídrico prejudicado, não colocar o número. Não tem problema. Isso vai depender também como é o protocolo da tua instituição. Beleza? E agora eu vou te dar um desafio. Já que a gente aprendeu o que é balanço hídrico, para que serve, quais são as indicações, o que é líquido administrado, o que é líquido eliminado, balanço hídrico parcial, balanço hídrico total, as metades da laranja, a laranja inteira, o lelelê do grupo revelação, o lar, e aí a gente aprendeu tudo, inclusive balanço hídrico prejudicado, e agora eu te dou um desafio, vem comigo para esse desafio. É sempre bom a gente se desafiar, a gente se testar para conseguir medir os nossos conhecimentos, não é verdade? Então coloca aí nos comentários se tu conseguiu resolver esse caso. E já te digo, te inscreve aqui no meu canal, te inscreve, me segue nas redes sociais e detalhe, aqui nos comentários vai ter o link do grupo VIP do Telegram. É o grupo então que eu coloco materiais exclusivos para nós. E detalhe, vai estar esse material com essa resolução desse caso para vocês. Corre lá, te inscreve, baixa o aplicativo do Telegram, te inscreve, aqui nos comentários está o link e bora lá protagonizar na nossa enfermagem. Olha só esse desafio. Você chega ao seu plantão e dá assistência ao paciente RLA com PIC. PIC, para quem não sabe, PIC com 2 Cs significa, olha lá, catéter central de inserção periférica. Na verdade é na sigla em inglês, né? Catéter central de inserção periférica. É o catéter que é colocado pela periferia, porém ele vai até a região central, ou seja, até a entrada do coração, certo? Infundindo então soroterapia, não está falando maiores informações, soroterapia a 60 ml hora, ou seja, a cada hora está infundindo 60 ml desse medicamento. Administrado às 14 horas, Profenides, que eu coloquei já o total 105 ml. Por que 105? Porque o Profenid, na maioria das instituições, é reconstruído em 5 ml, que vem no frasco ampolo, no pozinho, e ele é diluído em 100 ml, ou seja, 5 ml da reconstituição mais 100 ml da diluição, dá o volume total de 105 ml. Às 17 horas, oferecemos então 200 ml de suco para esse paciente, via oral, não está falando nada diferente, provavelmente seja via oral, né? Às 18 horas, o dreno de Portovac, então deu 50 ml, porque a gente procura então fazer sempre as eliminações de drenagem no final do turno. E aqui, olha só, às 18 horas de urese, nós pesamos a fralda desse paciente, que a fralda deu 600 gramas. Opa! E olha que está colocando aqui no nosso caso. Observação, fralda limpa tem o peso de 100 gramas. A fralda limpa tem um peso de 100 gramas. Deu lá no nosso paciente uma diurese de 600. E aí eu vou ter que descontar esse valor. Bora lá resolver esse caso. Vem comigo. Bora lá então pegar o nosso material aqui, que seria, né, mostrando que algumas instituições é diferente, mas tudo que a gente tem que anotar de eliminação do paciente, de administração do paciente. Quem quiser, então, esse material com esse caso resolvido, vai lá no grupo do Telegram, comentário aqui embaixo e não perde. O grupo já tem mais de 900 pessoas querendo protagonizar na nossa enfermagem. Olha só que interessante, vamos lá. Vamos aos horários e aos dias. Aqui o dia de hoje, 29 de maio, o dia que hoje nós estamos gravando essa aula para vocês, 29 de maio de 2021. Colocamos aqui a data, o horário, 14 horas. Lembra o que foi às 14 horas nesse nosso paciente? Alguém lembra aí o que foi às 14 horas?
E às 17, e às 18, e às 18? Vamos ver. Opa! Às 14 horas, lembra do Profenite? 105, 5 de reconstituição, mais 100 de diluição, lembra? Só que lembra da lavagem que eu falei lá no começo da aula, te liga para lavar antes e depois, 10 ml de lavagem. Mas como é que eu sei que é 10 ml? Primeiro tem que saber que tipo de acesso é esse paciente, lembra que pode mudar de instituição para instituição, mas eu falei que é um catéter de PIC. E hoje, na maioria das instituições, protocolos, então, de manejo do PIC para lavagem de PIC está com 10 ml de soro fisiológico. Por quê? Porque a gente tem que preferir manusear com seringas maior, né, ou igual a 10 ml e preferencialmente, então, lavar com 10 ml. Pode mudar para paciente neonatos? Claro, muda. Por exemplo, é lavado com 13 ml. Mas não é o nosso caso. É paciente adulto até pelo volume das eliminações e administrações, certo? Então, 105, olha só, lavei antes com 10, administrei 105, lavei depois com 10. Logo, eu coloco lá, o nosso total vai ser 125. Tá aqui, 125. Ele às 17 horas, olha aqui, 17 horas, o que aconteceu às 17 horas? Lembra? Foi oferecido suco para esse paciente às 17 horas. Às 17 horas foi oferecido suco, lembra? 200 ml de suco, ele aceitou tudo. Se tivesse alguma coisa que ele não aceitou, nós iríamos colocar menos aqui, né? O que mais? Lembra que ele eliminou de diurese, calma, a fralda deu peso de 600, lembra? Só que a fralda limpa pesa 100. Lembra que tem que subtrair? 600 da fralda suja menos 100 da fralda limpa vai dar 500. A gente reverte as gramas do peso da fralda com os ml em diurese. 500 ml de diurese esse paciente teve. O que mais? Drenagem. Lembra que ele está usando um dreno de Portovac? E o dreno de Portovac, ele mediu lá, conforme o nosso caso, 50 ml, ou seja, saiu do paciente 50 ml, eu também tenho que anotar. Reparem que eu coloquei uma linha aqui, que divide os líquidos administrados e recebidos e os líquidos eliminados, para a gente conseguir diferenciar. Olha ali, aqui nas observações, aí conforme a instituição, né? Nós vamos colocar o nome do medicamento, ó, por exemplo, Profenide, que foi lá o cetoprofeno, que é o anti-inflamatório, endovenoso, EV, bota via, que é mais seguro para ti, CPM, conforme prescrição médica, tá lá. E claro, eu vou assinar e vou carimbar no que eu escrevi. O que mais? No suco, olha aqui, suco com boa aceitação. Tem que ser isso? Não, pode ser aceitou o suco, né? Pode ser também a mesma coisa, tá lá, suco com boa aceitação, 200 ml, aí eu vou assinar e vou carimbar. O que mais? Os líquidos eliminados, tem que colocar. Olha só, drenagem sanguinolenta, eu coloco o tipo então de drenagem, qual é o aspecto dessa drenagem, e lá também eu coloco o aspecto da diurese. Diurese clara, em fralda. Por que em fralda? Porque ele está usando fralda, a gente descontou os 600 que deu do peso da fralda, menos 100 do peso da fralda limpa, deu os 500 ml de diurese. Muito bem, líquidos administrados deu mais, né, que é positivo, administrados, que recebeu, lembra? LAR recebeu ou administrou, LAR, deu 685 positivo. Como assim? Não, mas para aí. Aqui deu 105 mais 10 com mais 10, são 125. Com mais 200, são... Para aí, só um pouquinho. São 125 com mais 200, são 325. Mas o que aconteceu? Aí eu coloquei grande aqui para vocês. Não esqueça da soroterapia. Por exemplo, esse é um paciente que ele tem por exemplo, uma folha lá para a gente anotar os sinais e o que foi administrado e eliminado, onde eu não tenho para colocar de hora em hora. Poderia ter escrito aqui, colocar de hora em hora? Claro, poderia. Mas eu vou pegar ratão aqui para nós, para a gente prestar atenção. E aí eu tenho que somar o que foi, desde o início do turno até o final do turno, o que foi administrado desse soro de paciente. Lembra que era 60 ml hora? Lembra? E aí eu tenho que contar, né? Desde lá do início. Lembra que fechou lá ao meio-dia? Lembra que foi o último? Que lembra que isso vai depender da instituição? Meio-dia, 18 horas, meia-noite, 6 da manhã. Então lá desde o meio-dia até as 13, 14, 15, 16, 17, 18. 6 vezes, 6 horas. 6 vezes 60. Por que 60? Porque era 60 ml hora.
60 ml significa 60 ml a cada hora. Eu contabilizei 6 horas desde o meio-dia. Por que meio-dia? Porque fecha o balanço a meio-dia. O exemplo institucional. O que acontece? 6 vezes 6, 36. 360 ml no total daquela soroterapia no pique. 360. O que aconteceu aqui? 360 mais esse somatório aqui, dos 325. 360 mais 325, somei tudo aqui, deu 685 de líquidos recebidos, de líquidos administrados, o lar. Beleza? Fechou? Mas não te perde que ainda não acabou. E aí, os líquidos eliminados, quanto é que deu no total de líquido eliminado? Aí ficou mais fácil, né? 500 de diurese com 50 somatório, de 5, porque é tudo somatório, né? 500 mais 50, que tudo eliminou, 550. Eu coloco o sinal de menos na frente porque é eliminação, né? Mais 685 com menos 550, sempre prevalece o sinal do maior número. E aí eu faço o cálculo e o meu balanço hídrico do turno, e não é o total desse turno que nós estamos agora, o turno da tarde, e aí é o balanço hídrico parcial. De mais, prevalece sempre o sinal do número maior, certo? Mais 135, ou seja, um balanço hídrico positivo. O que significa? Que ele está recebendo mais líquidos do que ele eliminou. Balanço hídrico parcial. E aí, por exemplo, se tivesse balanço hídrico parcial da noite, da outra noite, da manhã, à meia-noite, claro, ia se fechar o balanço hídrico total. Ia pegar somente os parciais e o enfermeiro, na maioria das instituições, ia fechar o balanço hídrico total do paciente. Certo? Bom, galera. Agora, não tem mais como a gente se perder em balanço hídrico. Tá aqui mastigado, explicado, colocamos nas prateleiras para ajeitar nossa prateleira do pensamento. E detalhe, não somente para te protagonizar no nosso plantão, mas também para te ajudar os colegas de plantão, os colegas na sala de aula, que tem muita dificuldade nesse assunto. E aqui eu trouxe para nós de uma forma leve, descomplicada, didática, para a gente não esquecer mais. Certo? Eu deixo então aqui a minha despedida, o meu agradecimento por estarem comigo, agradecer as pessoas que me acompanham nas redes sociais. Se tu tá aqui agora vendo essa aula, chegou até o final da aula, tu quer fazer diferente. E aí eu deixo essa frase para nós: valoriza a tua formação. Valorizem a formação de vocês. Nós salvamos vidas. A partir do momento que a gente escolhe fazer enfermagem, a gente salva vidas. Eu não estou menosprezando nenhuma outra profissão, nunca faria uma coisa dessas. Mas cuidar de vidas é especial e requer muita responsabilidade, compromisso. Eu tenho um compromisso com vocês. Vocês têm que ter um compromisso com vocês mesmos, com a enfermagem. Eu tenho um compromisso com a nossa enfermagem. Tenham esse compromisso também. Valorizem a formação de vocês. Busquem conhecimento para a gente protagonizar na nossa enfermagem. Aqui eu deixo então as minhas redes sociais, grupo VIP do Telegram, onde vai estar essa aula. Cuidado aí, hein? Te liga aí, hein? Nossa aula disponível, todo o material que a gente usou lá no grupo VIP do Telegram. Aqui nos comentários tem o link. Também o próprio, claro, nosso canal que nós estamos assistindo aqui. Te inscreve no meu canal, dá o like nessa aula para a gente protagonizar e emanar conhecimento para a nossa enfermagem. E também te convido a me seguir no Instagram, onde lá eu coloco também conteúdos exclusivos, diferentes nessa rede social tão usada para muito conhecimento para nós aí. Certo? Muito obrigado pela companhia. Não se esqueçam, lelelelelele do Grupo Revelação. Não se esqueçam, a metade da laranja do Fábio Júnior. Bota essa música para escutar, vai ver essa aula e tu não vai te perder mais. Até a próxima, tchau!